Olá, seja muito bem-vindo. Essa é mais uma videoaula do curso de Fluidos no módulo de Cálculo de Parâmetros, tá? Essa é a segunda videoaula. Para a videoaula de hoje, né, para vocês acompanharem melhor a aula de hoje, eu sugiro que vocês estejam com papel e com lápis, né, caneta na mão, para poder ir tomando nota. Ou então, quem puder fazer isso, né, pode acompanhar os slides junto com o vídeo e ir anotando junto nos slides, porque como tem muita parte que é só aplicação em fórmula, vai ficar mais fácil de vocês não acharem a aula tão cansativa e até para não se perderem no raciocínio ali, se vocês forem tomando nota, tá bom? É isso, vamos dar início, tá? Bom, só relembrando, né, na videoaula passada eu dei uma introdução para vocês sobre a questão da retorta, sobre o teste de retorta, né? E a gente falou que no início, dentro do cadinho, a gente coloca um volume de fluido lá dentro e dependendo do tipo de fluido, né, se é um fluido aquoso ou se é um fluido não aquoso, na hora que o teste finaliza, você tem os líquidos vaporizados da proveta e se for um fluido aquoso, você tem a fase líquida, que é a água dentro da proveta. Se for um fluido não aquoso, você vai ter a fase óleo e a fase líquida de água. Geralmente os fluidos não aquosos não são completamente oleosos, né? São fluidos de emulsão inversa, vocês já também viram sobre isso. E aí a parte sólida, né? Os sólidos que estão dentro do fluido e o sal, na hora que você aquece, o sal precipita, né? E fica junto com os sólidos dentro do cadinho depois que finaliza o teste de retorta. Que sólidos são esses? Os adensantes, né? Os obturantes e os sólidos incorporados no fluido depois que o fluido ele é circulado no poço, né? Você está perfurando, os sólidos são carreados e na superfície eles serão separados, que é o famoso cascalho que vai ser separado na superfície. Porém, dependendo da natureza do sólido e também muito em função da granulometria, da composição do fluido, você vai ter uma incorporação de sólidos dentro do fluido, certo? Parte desses sólidos você não vai conseguir separar 100% na superfície. Né? Esse cascalho ele não vai conseguir separar e ele vai passar a compor o fluido. E esse cascalho presente no fluido ele vai interferir principalmente, né, na densidade, na reologia, no volume de filtrado, no reboco, podendo ocasionar diversos problemas e o descontrole do fluido ele pode resultar em acidente, tá bom? A gente viu tudo isso na aula, estou só repassando para refrescar a memória de vocês. A gente falou também, né, que em função do teste da retorta, a gente consegue inferir que o volume de sólidos totais, né, quais são esses sólidos totais, gente, eu acabei de falar, são os sólidos suspensos, né, que os sólidos pesados e sólidos leves. Sólidos pesados são aqueles sólidos, os adensantes, e sólidos leves, né, no caso, seriam os sólidos incorporados no fluido, né, isso, mais o sal precipitado, volume de sólidos totais, que é o que a retorta me passa já de início, que eu já consigo tirar de informação quando o teste finaliza, certo? E esse volume de sólidos totais, por uma questão de balanço de massa, né, é óbvio, vai ser igual ao volume de fluido inicial, que eu tenho inicialmente, menos o que eu coletei na minha proveta. O que eu tenho na minha proveta? O volume de água e o volume de fase oleosa, certo? Se eu tenho um fluido que é só aquoso, eu não vou ter essa fase oleosa, ou vou ter no máximo um fiozinho se eu tiver a adição aí de algum lubrificante nesse fluido. Geralmente são materiais de natureza hidrofóbica, né? São materiais oleosos. E aí você vai ter aquele filmezinho, mas aquilo ali não contribui para o cálculo em si. Você vai só observar aquela lâmina, né? Em cima da água que vai estar na proveta, tá? Volume de sólidos totais, VST. Volume de fluido é igual ao volume de amostra, certo? Volume de sólidos totais, gente, é a mesma coisa que eu falar de volume de sólidos não corrigidos. Porque quando eu falo de volume de sólidos não corrigidos, eu estou me referindo aos sólidos que ainda estão considerando a quantidade de sal precipitado durante a análise do teste de retorta, tá bom? Aí o volume de sólidos dissolvidos. Que volume de sólidos dissolvidos é esse? É o volume de sais, certo? São os sólidos que se dissolvem na fase aquosa, volume de sais.
certo? Volume de sal, VSD é o volume de sal. Vai ser igual ao volume de água vezes o fator volumétrico, que a gente viu que o fator volumétrico é a relação entre o volume da salmoura pelo volume de água, porque o volume da salmoura ela é maior que o volume da água, e o volume da salmoura vai ser igual ao volume de água mais o volume de sal. Tudo isso a gente viu na aula passada, mas é sempre bom refrescar, né? E o VSD da equação 2 aqui, né, que é o volume de sólidos dissolvidos, que é o volume de sal, vai ser igual a volume de água vezes o fator volumétrico. Volume de água vezes o fator volumétrico, gente, é o volume de salmoura. Então, o volume de sais vai ser igual ao volume de salmoura menos VA, né? Vezes, se você multiplicar o VA vezes o menos 1, vai ficar menos VA. Então, vai ser volume de salmoura menos volume de água, volume de sal. Só está de outra forma rearranjada a equação, que é essa equação 2. A equação 3 também é uma conclusão que a gente tira do teste de retorta, uma conclusão bem fácil, que o volume de sólidos suspensos vai ser igual ao volume inicial menos o volume da fase oleosa mais o volume de salmoura. Esse volume de salmoura é volume de água vezes o fator volumétrico. Só está rearranjado na equação 3. É bem óbvio de entender isso, porque eu tenho um volume inicial, eu tenho o volume que é coletado na minha proveta e resta um volume que fica dentro do cadinho, certo? É isso que eu faço. O único cuidado que eu tenho que ter, que eu falei para vocês na aula passada, é que o volume que está dentro do cadinho, que ao final, né, do teste de retorta, esse volume ele vai contemplar os sólidos suspensos, certo? Que são os sólidos reais, que são os sólidos insolúveis, e os sólidos solúveis, né? Que são os sólidos que são dissolvidos em meio aquoso, que são os sais, ok? E aí, na hora de calcular o volume de sólidos suspensos, que são os sólidos reais, sejam eles provenientes da formação ou sólidos que eu já tinha colocado na minha composição de fluido, né? No caso, os adensantes, os obturantes, seja ele obturante, adensante ou oriundo da formação, ele vai ser igual a amostra inicial que eu tenho, menos a da fase oleosa, menos a da minha salmoura, certo? Só rearranjar a equação. Se você colocar esse menos para dentro do parênteses, vai dar exatamente isso que eu falei. Tá bom? Acho que daqui é um bom apanhado do que a gente viu na aula passada, e a gente vai dar continuidade a essa análise de sólidos nessa videoaula também, só que a gente vai falar agora, no caso a gente viu como calcula o volume de sólidos em suspensão. Esse volume de sólidos em suspensão, ele contempla sólidos pesados e sólidos leves. E muitas vezes eu preciso saber qual a quantidade de sólidos leves que estão presentes no meu fluido. E esses sólidos leves são os sólidos incorporados da formação, para que eu tenha controle, né? Se ele está incorporando muito sólido ou não, e aí eu precisaria melhorar os métodos de separação, ou no caso teria, né, em última instância, teria que fazer uma diluição no meu fluido para retomada dos parâmetros originais, enfim. Aí vai depender de muitos outros parâmetros, né, para a tomada de decisão final e também diante da janela operacional que você tem ali naquele poço, né, vai depender muito da necessidade. Mas já tenho em mente isso aí, tá bom? Vamos lá. Bom, iniciando mesmo a aula de hoje, né, a gente já relembrou o que a gente viu na aula passada, um exemplo de aplicação, né? A gente tem um fluido não aquoso, que ele foi medida a salinidade, ele já dá a minha salinidade de 150 mil da salmoura e me dá os dados da retorta. Eu destaquei aqui que o equipamento da retorta é de 10 ml, né? No caso, essa retorta é de 10, mas você pode ter retortas de 20 e de 50 ml. O que vai mudar vai ser que, no caso, o volume de fluido ou, no caso, o volume de amostra inicial, ele vai ser 20, 10 ou 50, a depender da amostra, do tipo de equipamento que você utilizar, certo? Aí, aqui é o que ele observa lá, que a gente coleta na proveta, né? A fase óleo foi de 6,1 ml e a fase água, volume de água, não a fase água, né? Mas o volume de água, porque aí a água pura, depois que você aquece, né? Ela vai evaporar e se recondensar, ela está como água pura e não como salmoura, tá? Tenham isso em mente, né? A gente já falou sobre isso, mas
sempre com reforçar, até para mim não falar e vocês ficarem confusos. É de 2,5. Aí vamos lá, né? A gente já sabe que o volume de líquidos totais, que é o coletado na proveta, é igual a 8,6, que é igual ao volume do óleo, mais o volume da água, que é o volume total da minha proveta. Se eu tenho 8,6 de líquidos totais e tenho que o inicial era 10, obviamente, o volume de sólidos totais vai ser igual a 10 menos 8,6, certo? Volume colocado na célula menos o volume da proveta, tá bom? O volume de sólidos totais é 10 ml menos 8,6, que vai dar 1,4 ml. E o volume de sólidos totais é igual a 14%. Como eu falei, o volume de sólidos totais é o volume de sólidos não corrigidos. O volume da salmoura é igual ao volume de água mais o volume de sal. E o fator volumétrico é igual ao volume da salmoura dividido pelo volume de água. É isso que a gente está vendo aqui, ó. Deixa eu colocar o mouse aqui, para que vocês estejam acompanhando, ó, vem aqui desse lado. Aqui desse lado tem algumas as siglas, né, as correspondências, para que depois quando vocês forem, né, estudar, enfim, depois de terminar a videoaula, vocês, caso tenham dúvidas, vocês possam ver do que se trata cada sigla utilizada, né? E aqui a gente tem que o volume de sólidos corrigidos. Que volume de sólidos corrigidos é esse? Volume de sólidos suspensos, que a gente já relembrou no início da aula, né? Volume de sólidos suspensos é o volume de sólidos que não são dissolvidos no fluido, ou seja, o volume de sólidos que você tem no fluido, descontado a contribuição do sal precipitado ali dentro do cadinho. Vai ser igual, né, ao volume da amostra menos o volume da salmoura mais o volume de óleo, né? Eu tenho que volume de sólidos corrigidos é a mesma coisa que o volume de sólidos suspensos. Eu só fiz mostrar duas maneiras diferentes a equação, ó. Aqui tem uma maneira, ela está mais descrita assim, e aqui a outra maneira, tá vendo? Mas é a mesma coisa, né, gente? E aí eu pergunto a vocês, o que a gente já tem aqui de informação? A gente tem o volume de óleo, que está na proveta, a gente tem o volume de água, que está na proveta, a gente tem o volume de amostra, que é o volume do cadinho, né, utilizado, que no caso a retorta foi de 10 ml, então é 10 ml. E a gente não tem o fator volumétrico. O fator volumétrico, eu mencionei na aula passada, é um dado que vocês pegam de tabelas que, para quem for trabalhar, né, em campo, né, nas companhias de perfuração, vocês vão ter acesso a essas tabelas, né, esses manuais de engenharia de fluidos, né, que eles contemplam todas essas informações que a gente passa durante o curso de fluidos para vocês, só que de uma maneira mais crua, assim, vamos dizer, vão ter as fórmulas prontas, enfim. E aqui a gente tem a oportunidade de explicar para vocês, para que vocês se capacitem de uma maneira melhor, né? Estejam mais preparados quando estiverem lidando com isso. Mas, de toda forma, né, o que eu quis dizer com isso é que essas informações, elas são informações que são tabeladas, né, o fator volumétrico. Como é que é obtido o fator volumétrico? Foram medidas experimentais, né, que foram feitas para diferentes salinidades, vai se acompanhando os volumes e isso vai se registrando. Nas tabelas de sal, né, onde você encontra o fator volumétrico, você encontra não só o fator volumétrico, como densidade, como salinidade, atividade de água. Essas tabelas são bem ricas de informação e bem úteis para o químico de fluido quando ele quer projetar um fluido, quando ele quer acompanhar as propriedades, tá bom? E agora a gente vai ver como que vocês vão utilizar essas tabelas, tá? Outra informação importante, eu vou colocar, essas tabelas vão estar disponíveis para vocês consultarem junto com o material de apoio aqui, os slides e os vídeos. Aqui é só destacando, né, de onde veio, né, que o fator volumétrico vezes o volume de água é igual ao volume da salmoura, porque ele já vem dessa equação de que o fator volumétrico é o volume da salmoura pelo volume de água, a gente já tinha visto isso, aqui é só repassando. E aqui está a tabela de salmoura, né, tabelas de salmoura que a gente tem, aqui é a tabela do NaCl. Aqui em cima, gente, nessa descrição aqui, onde eu estou passando o mouse, ó, tá em espanhol, porque essa tabela eu tirei no manual de espanhol. Tá, em espanhol, você está vendo clorulos, fator de incremento de volume, mas lá no material também vai estar descrito todas essas, o que são cada uma dessas colunas aqui,
tá bom? Bom, ele informa para a gente na questão que ele utiliza uma salmoura de 150 mg por litro. Está aqui, né, a coluna da salinidade, da concentração de NaCl em solução, né, de 150 mil miligramas por litro. Seria a concentração de NaCl nessa salmoura, a salinidade, né? E aí eu venho aqui na minha tabela, já deixei marcado para vocês, mas eu venho aqui na minha tabela e procuro, ela não tem 150 mil, mas ela está entre 142 e 154 mil, certo? Aí aqui eu tenho as informações de densidade dessa salmoura e tem a porcentagem e peso da salmoura. E o fator de incremento volumétrico, ó, aqui no 8. Ó. Aí como é que eu vou achar, já que ele não tem necessariamente o da minha salmoura, da minha salinidade específica? Basta fazer uma interpolação linear. No próximo slide eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, mas é algo bem simples, a maioria de vocês já sabe com certeza. Vai ser só uma lembrança para quem não pescou de cara. Mas essas tabelas aqui, por exemplo, tem uma outra opção bem interessante. Ó. Se eu quiser preparar uma salmoura com 10% em peso de NaCl, ela já me diz, né, a quantidade em massa por barril de NaCl que eu preciso colocar e a quantidade, no caso, o volume de água para preparar essa salmoura. Ou seja, para uma salmoura 10%, eu preciso de 37,6 libra-massa por barril e 40,54 galões por barril, certo? Se eu preciso preparar, por exemplo, 1.000 barris de fluido, eu vou precisar, no caso, 1.000 barris de fluido, não, 1.000 barris de salmoura para compor o meu fluido. Eu vou precisar de 37,6 vezes 1.000, né, que vai dar 376 mil libras de NaCl, né, isso? E vou precisar de, deixa eu ver aqui quanto é que dá, 40,54 vezes 1.000, deixa eu só botar as vírgulas aqui para não falar errado. 40.540 galões de água. Então, eu já venho aqui direto na tabela e fica mais rápido, né? Não preciso fazer nenhum cálculo adicional. É essa informação que ela me passa aqui, certo? Convertendo, né, de libra para quilo, vocês vão ver que é aproximadamente 17 mil quilos, se eu não me engano, que dá, né, o volume total. E geralmente nas sondas, elas têm umas coisas que são big bags, que comportam o sal. Por exemplo, teria uma big bag de 1.000 toneladas, de 1 tonelada, que equivale a 1.000 quilos. Então, seriam aproximadamente 17 big bags de NaCl que vocês iam utilizar. Aí, tá bom? Aqui é só um exemplo de utilização da tabela, mas o que a gente vai precisar para resolver a nossa questão está aqui marcado nesses retângulozinhos, né? Pronto. Aqui, né, o que foi que eu fiz? Eu só fiz passar as informações da tabela do slide anterior para essa tabela menorzinha, né? O que eu preciso. Ele me informa já uma salinidade, né, de 142.350, tem uma densidade de 9,14, um fator volumétrico de 1,05, a porcentagem de peso de 13. Mas o que eu quero é de 150 mil, e eu não sei, né, a densidade, o fator volumétrico nem a porcentagem em peso. Por que eu peguei essas informações? Porque elas são pertinentes para o cálculo dessa questão. Tá? Vocês vão entender ao longo da questão. E aqui está a interpolação linear. No caso, né, para encontrar o X, que seria a densidade da salmoura, em ppg, né, em libra-massa por galão, é só fazer que 150 mil menos 142.350 dividido por 154.392 menos 150 mil vai ser igual à mesma correlação da densidade. X menos 9,14 vai ser dividido por 9,20 menos X. Se vocês fizerem o cálculo, gente, desse X, vocês vão encontrar que dá 9,17, certo? Libra-massa por galão, tá?
Da mesma maneira, é só aplicar para encontrar o fator volumétrico, que deu 1,0525, e encontrar a porcentagem em peso, né, que daria 13,6% em peso. Para a minha salmoura que eu estou utilizando no meu fluido, que eu dei no enunciado da questão, que foi para a retorta, certo? Vamos lá, para a salmoura utilizada no fluido, que foi para a retorta, o que a gente tem, né? Eu só fiz puxar essas informações que a gente obteve da tabela para esse quadrinho aqui, a salinidade, fator volumétrico, a densidade específica, porcentagem em peso. Só aplicando na equação, né, do volume de sólidos corrigidos, que é aquela equação inicial, eu já sei o fator volumétrico, né? Eu só apliquei, gente, é só aplicar direto. Volume da amostra, 10. Fator volumétrico a gente tirou da tabela, o volume de água a gente tira da proveta, e o volume de óleo, né, que a gente também tirou da proveta. Isso vai dar um volume de sólidos corrigidos igual a 1,26875 ml. Aí vocês podem estar perguntando, para que usar tanta casa decimal, né? Nesse caso aqui, que a gente está calculando no papel e fazendo à mão, é interessante a gente utilizar um número maior de casas decimais para que a gente chegue no final num valor mais próximo, não tenha problemas de arredondamento. Mas no campo você não consegue utilizar, né, um número de casas decimais tão longo porque você não tem esse grau de acurácia, né, para você trabalhar. Não mede isso. Mas esse 1,26 ml, gente, ele se refere ao volume que esses sólidos ocupam dentro daquele cadinho de 10 ml. E aí, nesse caso, qual a porcentagem, né, desses sólidos? Não é isso? A gente teria que fazer esse cálculo, né? É só pegar o volume de sólidos corrigidos, dividir por 10 e multiplicar por 100. Certo? Bom, o volume de sólidos corrigidos é igual ao volume de sólidos que eu tenho sem a contribuição do sal, certo? A gente sabe que o volume de sólidos totais é igual ao volume de sólidos corrigidos mais o volume de sal. Dessa maneira, eu também consigo encontrar o volume de sal. Eu já tenho o volume de sólidos corrigidos, já tenho o volume de sólidos totais, né, que é 1,4 menos 1,2, e subtraindo dá 0,1325. Se eu quiser achar a porcentagem, né, é só dividir esse 0,1325 de sal, né, por 10 ml, que é o volume total inicial. Então, eu vou ter a porcentagem de sal dentro do meu fluido. Ok? Aqui está o cálculo em porcentagem que eu já falei no slide anterior. É só aplicar, né? Eu já sei o volume da salmoura, sei o volume de óleo, porcentagem de sólidos corrigidos, porcentagem de água, porcentagem de sal. É interessante vocês colocarem em porcentagem porque a gente consegue tirar esse dado do laboratório e correlacionar com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 bbl, o volume necessário de fluido que eu tenha que trabalhar, certo? Supondo que na sonda se tenha 2.000 bbl de fluido, né, que é o que eu já falei, pela análise você teria 26,31% de salmoura, que dá 526,2 barris de salmoura nesses 2.000 barris de fluido. E desses 526,2 barris de salmoura, eu tenho 500 barris de água e 26,5 barris de sal. Só que o sal, gente, a gente não mede em volume, a gente mede em massa. Mas a gente sabe a densidade do sal, a densidade do sal utilizado, né, que no caso foi o NaCl, a densidade do cloreto de sódio é igual a 2,6 gramas por ml, que equivale a 757 libras por barril, certo? Fazendo a correlação, a gente sabe que densidade é igual a massa sobre volume, então a massa é igual a densidade vezes o volume, certo? Fazendo a multiplicação da densidade vezes o volume, a gente vai encontrar 20.060 libras, que equivale a 9.000 quilos de sal para esses 526 barris de salmoura que eu preciso ter nesse fluido aí. Perceberam a importância de se calcular as porcentagens e a aplicação, né, macroscópica disso, as implicações? Eu consigo projetar um fluido, né, a partir desse tipo de análise e acompanhar também
se eu preciso corrigir esse fluido ou não a partir desse tipo de análise. E também, vocês já devem ter visto isso nos outros módulos, mas é bom para ter a percepção da quantidade de material que se trabalha, né? Porque 9.000 quilos, né, 9 toneladas é muito sal. Para vocês terem noção que a gente trabalha em barril, e para quem é do Brasil, né, não é uma unidade que a gente utiliza. Então, a gente não tem essa noção tão instantânea, né, de volume. Pelo menos eu tinha essa dificuldade antes, quando eu comecei. Então, quando você converte do barril para o litro, quando você converte da libra para o quilo, você começa a ter uma noção real da magnitude das coisas que estão sendo utilizadas. Tá bom? Vamos lá para o próximo slide, né? Dando continuidade, né, gente? A gente sabe que aqueles sólidos, né? Vou até voltar aqui, a gente achou a porcentagem de sólidos corrigidos, que são os sólidos suspensos, né? Que estão ali no fluido. Mas esses sólidos suspensos, eles são sólidos pesados e sólidos leves. Sólidos pesados são os que a gente colocou no fluido, sólidos leves são aqueles incorporados. Então, qual a concentração dos sólidos leves e dos sólidos pesados? Como é que eu descubro isso? A gente vai dar continuidade agora, tá? A gente tem uma observação aqui que não diz necessariamente respeito a essa parte de sólidos, mas é interessante que pela análise, né, o fator volumétrico é igual ao volume da samura pelo volume de água. Então, o volume da samura é o fator volumétrico vezes o de água, aplicando na ideia de que o volume de sal é igual ao volume da samura menos o de água, né, a gente tem essa equação aqui de baixo, né? Vou pegar aqui o lapisinho, essa daqui. Opa. Passou, botei. Aqui, ó. E rearranjando essa equação, a gente tem que o volume de sal vai ser igual ao volume de água vezes o fator volumétrico menos 1, certo? O volume de sal vai ser o volume de água vezes 1 menos 1,0525, né? Menos 1. Isso aqui é o fator volumétrico que a gente tem para a nossa salmoura, tá? Observem que se eu subtrair aqui direto, eu vou ter que o volume de sal vai ser o volume de água vezes esse 0,525. E esse 0,525 é um incremento volumétrico que representa a contribuição de sal na minha salmoura, que é justamente o que eu calculo aqui. É isso que eu trouxe para vocês observarem. Então, se vocês estão de pronto lá procurando o incremento de sal, vocês podem ir direto na tabela e depois da vírgula considerar esse 0,525 aqui, ou o que tiver depois da vírgula, como um incremento volumétrico relativo ao sal nessa salmoura. Entenderam? E dessa maneira a gente encontra, né, a mesma porcentagem de sal, o mesmo volume de sal que a gente já tinha calculado antes, através da outra equação, né? Aí vamos lá. O que eu já falei para vocês, né? O volume de sólidos leves. Como é que a gente vai encontrar? A gente encontrou o volume de sólidos suspensos. O volume de sólidos suspensos é, de fato, os sólidos que não são solubilizados na água e que eles contribuem com densidade no fluido, certo? Densidade, com viscosidade plástica, né? Mas o que a gente tem aí nesses sólidos, né? A gente tem os sólidos que eu já coloquei no fluido, na composição original, os adensantes, os agentes obturantes, algum outro aditivo sólido. E a gente tem os sólidos que foram incorporados na formação depois que esse fluido passou pelo poço. E conforme ele vai sendo reutilizado, quanto mais ele vai sendo reutilizado, mais sólido ele vai incorporando, né? A tendência é que ele vai incorporando mais sólido, certo? Aí, como a gente separa os sólidos leves e os sólidos pesados, né? Dos meus sólidos suspensos? Bom, o teste de retorta, ele fornece, né, o volume de sólidos totais, ou seja, solúveis mais insolúveis. O volume de sólido dissolvido pode ser calculado com o uso do fator volumétrico. Falou do volume de sólido dissolvido? Volume de sal. Subtraindo esse volume do total de sólidos, resta o volume de sólidos suspensos, que é o que eu falei para você, que restou lá, que a gente já calculou, a porcentagem inclusive. O volume de fluido de perfuração, VF, é dado pela soma entre as fases oleosa, água e sólido, ok?
O volume de sólidos suspensos é constituído de sólidos perfurados, mais sólidos adensantes, mais a calcita. O volume de calcita, né, que é normalmente o agente obturante mais comum, nem sempre a gente tem como garantir que ele esteja na concentração que a gente projetou. A gente não sabe dizer necessariamente a quantidade de calcita que tem no fluido, porque conforme esse fluido vai sendo reutilizado, você não consegue determinar necessariamente qual a concentração da calcita que tem ali. Se você tem um fluido novo, você sabe estimar a concentração de calcita que tem. Mas se esse fluido já foi muito reutilizado, você não vai conseguir. Então, nesse caso, a gente vai considerar que o volume da calcita vai ser igual a zero e o volume da calcita ele vai estar embutido ali nos sólidos leves, que são os sólidos incorporados na formação, certo? Normalmente, o que não vai contribuir mais para a densidade, né, vai ser, em termos de volume, a quantidade de calcita que tem ali, comparado com a quantidade de adensante que tem, é muito menor. Então, essa estimativa ela não fica tão distante da realidade, não tem um prejuízo real se você fizer essa consideração, ok? Mas, se você souber o volume da calcita que você tem ali naquele fluido, a concentração de calcita que você tem naquele fluido, né, a massa e o volume, a gente vai conseguir ter uma estimativa mais próxima ainda da realidade no tocante a qual a quantidade de sólidos leves que a gente tem no fluido, né? Qual a quantidade de sólidos incorporados. Aqui é isso que eu estou falando, né? Caso não seja possível estimar este volume, deve-se admitir a massa da calcita e o volume da calcita iguais a zero nas equações que serão deduzidas adiante. Perdão. O balanço de massa do fluido de perfuração segue a seguinte equação, né? A gente sabe que a massa do fluido vai ser igual à massa dos sólidos suspensos mais a massa da fase aquosa. Qual é a fase aquosa? É diferente da massa de água. A massa da fase aquosa é a massa de salmoura, mais a massa de fase oleosa, que nesse caso a gente vai considerar que é só a massa de óleo mesmo, porque praticamente a fase oleosa ela é praticamente inteiramente, majoritariamente constituída pelo óleo, né? Por mais que você tenha ali alguns outros componentes de natureza orgânica, né, organofílica, que vão contribuir aí para o volume, mas é em menor proporção, tá? E aí a gente sabe que a massa é igual a densidade vezes o volume, M é igual a D vezes V, tá? Isso aqui que eu falei, vou até botar a canetinha, tá? E aí aplicando essa ideia aqui, né, saindo daqui para cá, a gente sabe que a massa do fluido vai ser a densidade do fluido vezes o volume do fluido, né? A massa do sólido suspenso, densidade do sólido suspenso vezes o volume do sólido suspenso. Aqui da mesma maneira, ó, da fase aquosa, densidade da fase aquosa, volume da fase aquosa e assim por diante. Eu só fiz destrinchar, certo? E aí a densidade vezes o volume de fluido, né? A gente tem essa equação aqui. O que eu quero encontrar? A densidade de sólidos suspensos, certo? O volume de sólidos suspensos eu já tenho, o volume de fluido, a densidade do fluido eu já tenho. Densidade da fase aquosa eu também consigo, porque é a densidade da salmoura. Volume da fase aquosa eu também tenho, já consegui. Densidade da fase de óleo também tenho, né? A fase oleosa é a densidade do óleo utilizado. E o volume da fase óleo eu também tenho. Nos resta saber a densidade dos sólidos suspensos, que são os obturantes, os adensantes e os incorporados, certo? Eu só fiz rearranjar e a gente vai ter essa equação 4 aqui. Para calcular a concentração de sólidos suspensos no fluido, usamos a equação anterior para encontrar a densidade dos sólidos suspensos e, em seguida, a sua massa. A gente sabe que densidade é massa sobre volume, né? Então, a concentração é massa sobre volume. A massa é densidade vezes o volume, foi o que eu fiz aplicar aqui embaixo, ó, dividido pelo volume de fluido. Que densidade é essa? Densidade dos sólidos suspensos, que eu encontrei aqui, nessa equação 4, ela está aqui embaixo. Que volume é esse? Volume de sólidos suspensos. De onde é que eu tiro esse volume de sólidos suspensos? Lá da retorta, a gente também já teve essa informação. E que volume é esse? Volume de fluido.
Que volume de fluido é esse? Volume total colocado na minha retorta, né? Eu estou considerando que o volume de sólidos suspensos é o volume de sólidos suspensos na retorta e o volume de fluido seja o volume da retorta. Se eu estou trabalhando em ml, eu acho mais fácil utilizar a densidade em gramas por ml e depois utilizar a correlação com o barril equivalente para trabalhar melhor com essas informações, tá bom? Mas eu sugiro que vocês, sempre que forem utilizar as fórmulas, vocês coloquem as unidades para ter certeza que a análise dimensional está certa, tá bom? Aqui nesses slides vocês não vão observar durante a resolução do exercício que eu coloque essas unidades, né? Mas elas não vão estar lá simplesmente pelo fato de que ficaria inviável de apresentar, ia ficar muita informação num espaço muito pequeno, né? Mas saiba que isso foi feito, fora a parte, e está tudo certinho. Mas que nesse caso a gente teria que considerar a densidade do fluido, a densidade da fase aquosa, a densidade da fase oleosa, a densidade do sólido suspenso em gramas por ml. Ok? Como calcular outro importante parâmetro que é o teor de sólidos de baixa densidade, que são justamente esses sólidos que mais interagem com o fluido, provocando descontrole de filtrado e da reologia e entre outros parâmetros, né? Outras propriedades do fluido. Quais são os sólidos de baixa densidade, gente? Sólidos leves, sólidos incorporados. Os sólidos em suspensão são compostos pelos sólidos pesados e sólidos leves, né? E eu preciso saber qual é a concentração de sólidos leves no fluido. Eu sei que o balanço de massa desses sólidos, né, me fala que a massa de sólidos suspensos, né, no caso, a massa de sólidos suspensos é igual à massa de sólidos corrigidos, lembram? Vai ser igual à massa de sólidos pesados, que é o que os adensantes, mais a massa de calcita, se eu souber, né, a quantidade de calcita que eu tenho no meu fluido, mais a massa de sólidos leves, que são os sólidos que estão sendo incorporados no fluido. A massa é igual à densidade vezes o volume, né? Então, eu encontro aqui o volume de sólidos pesados, que eu não sei quanto que é. A densidade de sólidos suspensos, o volume dos sólidos suspensos, eu já sei quanto é, né? A densidade do sólido pesado eu também sei, que é a densidade da barita. A densidade da calcita e volume da calcita eu vou saber, se eu souber estimar. A densidade dos sólidos leves é um dado que eu obtenho da geologia, né? O geólogo vai informar a densidade da formação, a densidade média da formação que você está perfurando, da zona que você está perfurando, e você vai usar essa informação. E o volume de sólidos leves é o que eu quero encontrar, não é isso? Vamos lá. O volume de sólidos suspensos é igual ao volume de sólidos pesados, mais volume de calcita, mais volume de sólidos leves. A mesma correlação de massa é a mesma de volume. Então, o volume de sólidos pesados vai ser igual ao volume de sólidos suspensos, menos volume de sólidos leves, mais volume da calcita. Só um rearranjo, gente. Essa parte é para deduzir a equação que a gente vai utilizar, tá bom? Depois vocês fazem no papel, sequenciado, que fica mais claro de visualizar. O que eu fiz, né, gente? Eu peguei esse volume de sólidos pesados, aqui, ó. Vou pegar aqui a canetinha de novo. E coloquei aqui dentro. E vou rearranjar a minha equação, né? Bom, aqui, gente, é só trabalho de rearranjo de equação. Não tem dificuldade, tá? Densidade, só fiz repetir aqui. E aí eu isolei tudo que fosse relativo a volume de sólidos leves, está aqui em vermelho. O que é relativo a volume de sólidos suspensos está em preto. E relativo a volume de calcita está aqui em verde, ó, certo? O volume de sólidos leves eu isolei. Isso vai ser igual ao volume de sólidos suspensos, vezes a densidade dos sólidos pesados, menos a densidade dos sólidos suspensos, mais a contribuição da calcita, né, volume da calcita, vezes densidade da calcita, menos a densidade dos sólidos pesados. Densidade dos sólidos pesados é a densidade da barita, gente. Densidade da calcita é da calcita. Densidade dos sólidos suspensos a gente já calculou. Densidade dos sólidos pesados é a da barita. Volume de sólidos suspensos a gente também tem. Aqui embaixo a gente também tem. Densidade de sólidos leves e sólidos pesados é só aplicar.
não é isso? A gente sabe, né, pela correlação que massa é igual a densidade vezes o volume, né? Eu tenho o volume aqui, né? Então, se eu pegar e calcular vezes a densidade, eu vou encontrar a massa de sólidos leves, correto? Então, o que eu fiz para sair desse passo aqui, ó, daqui para baixo, eu só fiz multiplicar por densidade de sólidos leves de um lado e densidade de sólidos leves do outro, certo? Esse fator aqui vai ser igual a massa de sólidos leves, certo? E eu vou ter essa equação aqui. Se eu dividir massa de sólidos leves sobre o volume de fluido, eu vou ter a concentração de sólidos leves que eu tenho no meu fluido, que é exatamente o que eu quero saber. E está aqui, ó, na minha equação 6, ó, aqui embaixo, ó. Ok? Está aqui a dedução para chegar na equação 6, mas o que a gente vai utilizar mesmo é a equação 6. Tá bom? É interessante que vocês façam depois essa dedução sozinho, para poder se familiarizar com os termos e entender, né, de onde saiu. Que aqui passando, vocês só vendo, fica meio, assim, eu acho que difícil de absorver no primeiro contato. Ainda mais tem muita sigla, né? Aqui eu tenho a equação 6, que é o que eu deduzi no slide anterior, né, agora com vocês. E a equação 7, né? A concentração de sólidos pesados vai ser igual à concentração de sólidos suspensos, que é os sólidos totais, né? Menos a concentração de sólidos leves, menos a concentração de calcita. Isso aí é direto de se pensar, né? Porque eu tenho que a concentração de sólidos suspensos, que é a concentração total, é igual a sólidos pesados mais sólidos leves mais calcitas. Eu só fiz rearranjar a equação de modo que eu encontre a concentração de sólidos pesados no fluido. Ok? O grande gargalo do cálculo do sólido leve é a densidade da formação que você está perfurando, né? O sólido leve em si. A informação é repassada pelo geólogo, você deve solicitar a densidade média da formação. Para que você tenha essa informação aí, você precisa saber a densidade do sólido que você está perfurando. Ok? Aqui, gente, é um resumo de todas as equações que a gente falou ao longo dessa aula, né? Que a gente precisa para fazer essa parte de controle de sólidos do fluido. Voltando para a nossa equação, né, original, aqui está as siglas todas. Quando vocês forem estudar e repassar, caso tenha alguma dúvida, vocês podem revisitar essa legenda aqui, que acho que vai ficar mais fácil para vocês, né, que ainda não estão familiarizados, é muita sigla realmente. E aqui, gente, a gente tem uma outra parte, né, que é a relação, vocês já devem ter visto isso em outros módulos, que é a relação de concentração do laboratório vezes a concentração de campo, né, que é, não é vezes, né, versus a concentração de campo. E a gente tem o conceito do barril equivalente. O que é o barril equivalente, né? Um volume de 350,5 ml de fluido de perfuração em laboratório, ele representa 42 galões americanos ou um barril de petróleo, certo? Portanto, uma massa de 1 grama em 350,5 ml equivale a 1 libra por barril. Por que isso é interessante? Porque normalmente se trabalha em campo com concentrações em libra por barril. E aí, para você trazer isso para o laboratório de uma maneira mais fácil, se eu preciso ter, por exemplo, uma concentração de calcita de 2,5 libras por barril em água, como é que eu faço isso? De maneira muito rápida. Isso equivale a 2,5 gramas de calcita em 350,5 ml de água. Ok? Muito fácil, muito simples e é muito útil para a gente resolver essas questões de controle de sólido quando você traz os dados da retorta para as concentrações em libra por barril. Ok, gente? Vamos lá. Dando continuidade, né, retomando o exemplo anterior, e para calcular a concentração de sólidos leves, de sólidos pesados, que a gente tem no nosso fluido, que a gente não conseguiu determinar antes, a gente tem, né, aqui eu só fiz rearranjar todos os dados que a gente já anotou, né, o volume de sólidos totais, porcentagem de sólidos totais, salinidade, fator volumétrico, densidade da salmoura. Essa densidade da salmoura eu peguei de onde, gente? Eu peguei lá das tabelas de sal, onde a gente pegou o fator volumétrico, tem a densidade da salmoura.
e a gente já calculou pela interpolação, tá aqui, ó. A densidade do fluido eu estou dando agora, né, que é de 12,5, a densidade do fluido utilizado. Densidade dos sólidos leves, informação que veio da geologia. Densidade da barita utilizada no fluido, que é igual à densidade dos sólidos pesados, vai ser igual a 4,1 gramas por ml. E a densidade da fase oleosa, né, vai ser igual a 1,15 gramas por ml. Aqui a densidade da salmoura eu vou converter para gramas por ml, tá, gente? É só converter, é muito simples já a conversão, né? Se vocês quiserem já de pronto agora, já dá até para fazer, aqui eu não tenho de cabeça o valor, mas se eu pegar aqui 9,1781, né, libras por galão, primeiro eu converteria de galão para barril, né? A gente sabe que um barril tem 42 galões, então é só multiplicar por 42, a gente teria a densidade da salmoura em libra por barril. A gente sabe que 1 libra por barril equivale a 1 grama em 350,5 ml, e é só fazer a divisão por 350,5 e a gente vai encontrar a densidade da salmoura em gramas por ml. Entenderam? Vou repassar. A densidade da salmoura em libras por galão, ou ppg, é a mesma coisa, vai ser convertida para gramas por ml. Para converter, se a gente quiser utilizar, né, já de cabeça, lembrando dos fatores de conversão, era só multiplicar por 42 e dividir por 350,5. De onde veio esse raciocínio? Vem do fato de que um barril tem 42 galões e que um BBL é equivalente, um barril equivalente, equivale a 350,5 ml. Ok? Porcentagem da salmoura, porcentagem de óleo, porcentagem de água, porcentagem de sal, todas essas informações a gente já tratou no início da aula. Eu só puxei as informações, né, para cá, para ficar mais fácil para a gente dar continuidade. Mas aí, qual a concentração de sólidos suspensos, qual a concentração de sólidos leves e a concentração de sólidos pesados? Considere aqui, gente, o barril equivalente, que é muito mais fácil de encontrar, né? Por quê? Porque eu preciso saber qual o volume de fase aquosa, né? Eu sei que a porcentagem de água é 25%. Eu acho mais fácil considerando o barril equivalente, tá? 25% de 350,5 ml dá igual a 87,62 ml, que é o volume de água. O volume de fase aquosa é o volume de água vezes o fator volumétrico, né? E aqui está só aplicado, 87,62 vezes o fator volumétrico da minha salmoura, vai dar igual a 92,22 ml. Ou o volume de fase aquosa é igual ao volume da salmoura, não é isso? Então, os 26,31%, né, de 350,5 ml dá igual aos 92,22 ml, que é o volume de fase aquosa. Das duas maneiras vocês encontram, né? Esses 92,22 ml são o volume de fase aquosa, volume de salmoura, em um barril equivalente desse meu fluido, certo? Ok. Porcentagem de fase oleosa, se eu puxar para o barril equivalente, vai ser igual a 213,8, né? Eu tenho 61% de 350 ml. Sabendo que o volume de sólidos suspensos é igual ao volume do fluido menos o volume da salmoura mais o volume de água, né? A gente tem que o volume de sólidos suspensos vai ser igual ao volume de fluido. O volume de fluido que eu estou considerando é o barril equivalente, que é 350,5. O volume da salmoura eu encontrei, né, dentro desses 350,5, porque eu já tinha porcentagem. O volume da fase óleo também, pela porcentagem encontrei, encontro o volume de sólidos suspensos, certo? O volume de sólidos suspensos, para eu encontrar a porcentagem, é só dividir pelo volume total, né, que nesse caso é os 350,5. Eu vou encontrar que dentro de um barril equivalente eu tenho 12,7% de sólidos suspensos. Ou seja, essa porcentagem ela é equivalente em qualquer circunstância, né? Dentro do barril equivalente eu tenho 12,7, dentro do cadinho eu tenho 12,7, dentro de 2.000 bbl eu tenho 12,7. Tá bom?
Só relembrando novamente, gente, utilizem as unidades para vocês terem a certeza de que estão utilizando o valor correto, tá? E tem gente que aplica também essas fórmulas direto em tabelas de Excel para ficar mais fácil de utilizar no dia a dia, né? Durante a análise de fluidos diário, né? Do químico de fluidos, você não tem que estar fazendo tudo à mão, é só colocar isso direto em tabela e você setando os valores, ele já calcula direto, já vai dando a resposta. Fica bem mais rápido também e é até mais confiável, porque você utiliza um número maior de casas decimais, enfim. A gente já achou a postagem de sólidos suspensos, né? Aí a gente precisa saber a densidade do sólido suspenso. Aqui eu só apliquei diretamente, gente, a densidade do fluido, 1,497. Eu dei aqui, ó. Que a densidade do meu fluido é 12,5 libras por galão. Se eu converter, gente, basta multiplicar por 42 e dividir por 350,5, ou fazer outra conversão para achar de ppg para gramas por ml, né? Eu só fiz converter para poder encontrar esse valor aqui de 1,497 aqui em gramas por ml, volume de fluido 350,5, densidade da fase aquosa, densidade da salmoura, volume da fase aquosa, densidade do fluido. Eu só fiz aplicar diretamente os valores, né, do slide anterior aqui dentro, certo? Eu encontrei que a densidade dos sólidos suspensos é 3,98 gramas por ml. A concentração de sólidos suspensos vem daquela outra equação, ó, que a gente também deduziu. É a massa sobre o volume, a massa, densidade vezes o volume. Eu apliquei a densidade em gramas por ml, o volume em ml e o volume do fluido total, né, o volume do barril equivalente. Eu vou encontrar uma concentração de sólidos suspensos igual a 0,505 gramas por ml. Eu tenho 0,505 gramas em 1 ml, em 350,5 eu vou ter 177,19 gramas, ou seja, eu tenho 177,19 libras por barril, porque 177,19 gramas em 350,5 equivale a libra por barril, certo? Então, eu sei que a minha concentração de sólidos suspensos equivale a 177,19 libras por barril. A concentração de sólidos leves é só aplicar na fórmula. O volume da calcita eu não falei, a densidade da calcita eu também não falei. Na equação, então, subtende-se que é zero, tá bom? Tá aqui, ó. Aqui é a aplicação direta, a densidade, volume de fluido. Eu estou considerando sempre barril equivalente, gente. Então, o volume de fluido utilizado é 350,5. Eu encontro, né, que a concentração de sólidos leves é igual a 0,194 gramas por ml e convertendo dá 6,82 libras por barril. Né? Eu tenho 0,194 gramas em 1 ml, em 350 eu vou ter 6,82 gramas, que equivale a 6,82 libras por barril. A massa do sólido leve, então, é igual a 6,82 gramas, certo? A densidade é massa sobre volume e o volume é massa sobre a densidade. Eu só fiz aplicar, eu encontro o volume de sólido leve, né? Esse volume aqui, dentro do barril equivalente, corresponde a 0,84% de sólido leve. Eu tenho uma quantidade bem baixa de sólido leve incorporado nesse meu fluido, provavelmente é um fluido novo. O volume de sólidos o volume de sólidos pesados, a gente sabe que é o volume de sólidos suspensos menos o volume de sólido leve. O volume dos sólidos suspensos eu já tinha, o volume de sólidos leves eu encontrei pela relação com a densidade, e aí eu consigo encontrar o volume de sólidos pesados dentro do meu barril equivalente, né? E aí encontro a porcentagem. Aqui é muito direto, gente, é só ir aplicando em fórmula, e quanto mais exercícios vocês fizerem, quando forem fazendo, né, melhor vocês, com mais facilidade vocês vão entendendo esse passo a passo. Mas as equações são de dedução muito simples, né?
Volume de sólido pesado é aquilo que eu já falei. O de sólido suspenso é o pesado mais o leve. Então, o de sólido pesado é o suspenso menos o leve. É só um rearranjo da equação. Nós já encontramos a porcentagem de sal através dessa equação aqui, ó. Né? Mas sabemos, né, também que a porcentagem de sólidos totais é igual à porcentagem de sólidos pesados mais a de sólidos leves mais a de sal. Sólidos totais, né, gente, é aquilo que a gente obtém diretamente, que não foi corrigido da retorta, né, que são os sólidos reais e os sólidos dissolvidos. A gente já falou sobre isso. Fazendo o rearranjo, a gente encontra a porcentagem de sal, que é igual a 1,32%. Voltando para aquilo que a gente fala, aquela imagem inicial que a gente tem do nosso fluido, a gente consegue destrinchar toda a composição do fluido analisado, né? Para o meu fluido analisado na retorta, eu tenho que 61%, vou pegar a canetinha aqui para marcar para vocês, 61% é de óleo, de fase sintética, 25% é de água e 14% é de sólidos. Desses sólidos, eu tenho que 1,32% é sal, 0,84% é de sólido leve e 11,84% é de sólido pesado. Isso aqui é importante para que você possa também justificar o seu fluido em situações em que esteja questionado, né, a quantidade de sólidos simplesmente baseado na análise de retorta, sem essa separação dos sólidos pesados, dos sólidos leves, porque pela retorta você teria uma quantidade de sólidos de 14%. Mas e aí, esses sólidos, os sólidos que eu já tinha no meu fluido, os sólidos que estão incorporados, né? Eu preciso saber defender o fluido que eu estou dando manutenção ali na sonda, né? Que eu estou utilizando na sonda. Em que sentido? Se alguém chegar e dizer, olha, você precisava estar com no máximo 15% de sólidos no seu fluido, sólidos totais. Você está incorporando muito sólido, você não. Nesse caso aí eu não estou incorporando muito sólido. Eu estou com 14%, mas desses 14%, 11,84%, né, quase que inteiramente, ele é de sólidos pesados, que são os sólidos que eu já tenho no meu fluido, são de adensantes. De sólidos leves e sólidos incorporados, eu só tenho 0,84. Ok? E nesse caso aí, os meus sólidos leves, eles estão considerando os agentes obturantes, né? No caso, a calcita, porque eu não falei para vocês o volume, né, de calcita, a densidade de calcita utilizada, a concentração de calcita utilizada. Tá bom? Bom, voltando, né, para o meu fluido, aí eu teria, né, retirando, né, o sal dessa salmoura, desses sólidos totais, eu tenho 61% de óleo, 26,3% de salmoura e de sólidos suspensos 12,7%. E desses 12,7%, 11,84% sólidos pesados e os 0,84% sólidos leves. Bom, a gente, né, já finalizou, né, essa questão de controle de sólidos do fluido a partir dos dados da retorta. Acho que basicamente é isso. E vocês conseguem aplicar essa distinção, sendo um fluido só de fase aquosa, sendo um fluido não aquoso. O que vai mudar vai ser que, no caso do fluido aquoso, você vai ter apenas água, e no caso do fluido não aquoso, fluido sintético, você vai ter ali uma contribuição de fase orgânica na proveta. Acho que já ficou bem claro. Agora, se vocês quiserem saber se os cálculos de vocês estão certos, uma das maneiras é fazer o balanço de massa. A massa final do fluido, a massa do fluido, ela tem que ser igual à massa da salmoura, ms, mais a massa da fase orgânica, mais a massa do sólido suspenso, certo? A massa da salmoura é a densidade da salmoura vezes o volume da salmoura. Aqui eu estou considerando em gramas por ml e em barril equivalente, tá bom? Em ml. A massa da fase orgânica, a densidade da fase orgânica, né, do óleo, vezes o volume do óleo que eu tenho. E a massa do sólido suspenso, densidade do sólido suspenso, que eu calculei, vezes o volume do sólido suspenso, que eu também tenho. Eu encontro uma massa total. Os volumes de fluido vai ser igual ao volume da salmoura, mais o volume de óleo,
mais o volume dos sólidos suspensos, enquanto o volume, esse volume do fluido. Se eu dividir a massa do fluido pelo volume do fluido, eu tenho que encontrar exatamente a densidade do fluido que eu determino na hora de calcular. Na hora de medir, né? Eu meço a densidade do fluido lá na balança de Lama e eu tenho que encontrar exatamente a mesma correlação a partir dos dados que eu tiro da retorta com o dado medido, né? Que vocês calcularem aqui, né? Vai dar exatamente 1,49 gramas por ml, que é a mesma densidade que eu tinha dado no início da questão. É só uma maneira de vocês checarem se os cálculos estão corretos. Aqui a gente vai ter o cálculo da razão óleo-água do fluido. O que é a razão óleo-água? Né? É a relação entre as fases sintética e aquosa do fluido, expressas em porcentagens volumétricas. Podemos determinar a razão sintético-água, ou seja, óleo-água, ou a razão sintético-salmoura. Lá na proveta, eu já consigo determinar diretamente a razão sintético-água. Fazendo com que... É só você somar o volume da água mais o volume do óleo, você vai ter o volume total. E para achar a porcentagem, né, você pega o volume do óleo dividido pelo volume total, e aí você tem a porcentagem de óleo. Volume de água dividido pelo volume total, você tem a porcentagem de água. Né? E aí, pela correlação das porcentagens, você acha a razão óleo-água. Em um barril equivalente, gente, eu só trouxe os dados, né, para cá, para poder fazer direto, né? O volume da fase aquosa, no volume da salmoura, eu utilizei o fator volumétrico aqui, vezes o volume de água, né, para poder encontrar. Eu tenho o volume de água e tenho o volume da fase oleosa, é a mesma coisa. Eu só fiz aqui, né, calcular em função do barril equivalente, certo? Mas também poderia ser diretamente pelo volumezinho correlato da retorta, também dá certo. Como razão sintético água, RSA, né, eu vou ter 71 por 29, e a razão sintético salmoura, eu vou ter o valor de 70/30, certo? Observem que o valor da razão sintético salmoura, a salmoura é um pouco maior, né, porque eu tenho um volume maior de salmoura do que um volume de água, né? A gente já viu isso, é bem simples, é só a aplicação. Esse conceito é bem importante, porque é um parâmetro a se acompanhar a razão, né? Óleo-água, no caso dos fluidos não aquosos, no caso dos fluidos sintéticos. E você tem que saber, no caso, né, determinar a razão óleo-água e a razão sintético salmoura, óleo-salmoura, né? Que é o correto, né? Que já considera a contribuição do sal. Bom, gente, por essa videoaula é só. Eu agradeço pela atenção e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.